Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que prazer poder estar com os irmãos aqui nesta noite. Um dia assim um tanto fresco, né? Glória a Deus por isso. Também um dia um tanto chuvoso. E eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo o relato do nosso irmão evangelista Lucas, doutor Lucas. Abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Se esse verso que a gente for ler não for o segundo verso menor, com certeza ele deve ser então o terceiro menor verso da Bíblia. Então eu quero te convidar a ler comigo Evangelho de Lucas, capítulo 17, o verso 32. Os irmãos encontraram, amém? Esse pequeno verso que quer nos dizer grandes coisas essa noite. E o verso nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Você pode repetir comigo esse verso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode tomar o vosso assento. Meus irmãos, quando a gente olha para o cenário nacional, quando a gente olha para o país, na situação que está, quando a gente olha para as pessoas e a gente observa a sociedade, nós encontramos uma sociedade corrompida, uma sociedade longe do propósito e da vontade de Deus. Nós encontramos uma sociedade adormecida, adoecida, aprofundada no mais vil pecado. Quando você liga a sua TV hoje, não é tão difícil você encontrar apologias ou a defesa ao homossexualismo, à prostituição, ao adultério, aos vícios. É a coisa mais simples de você encontrar na TV. Há um apelo muito grande da sociedade pelo pecado, pelo hedonismo, pelo viva a sua vida da forma como que você acha que você deve viver. O feminismo prega que a mulher ela é dona do seu próprio corpo e ela não tem que responder a ninguém pelo que ela faz com o seu corpo. Há aqueles que ainda defendem um aborto. Eles alegam ter direito sobre outra vida, porque o seu corpo é de responsabilidade própria. Por outro lado, se nós virarmos para uma outra janela, fecharmos a janela da sociedade, e agora vamos abrir a janela da igreja, e vamos ver o que nós encontramos no seio da igreja. Nós encontramos algumas pessoas, não poucas, que têm fugido do evangelho genuíno, têm falado em seus púlpitos a respeito da prosperidade, de bênçãos, de venha como está e permaneça como está, fique como está, porque hoje não é mais importante a salvação de almas. Hoje o que é importante para algumas igrejas é encher os seus templos, encher as suas igrejas, lotar as cadeiras de pessoas para ouvirem. Meus irmãos, hoje nós olhamos aqui de cima do púlpito e nós encontramos assim várias cadeiras vazias. É bem verdade que o tempo está um tanto quanto chuvoso, muitos dos nossos irmãos estão enfermos, existem muitos contratempos que podem ter impedido muitos
irmãos de estarem aqui. Mas eu fico pensando em alguns outros lugares que é onde existe uma campanha pelo milagre, onde existe uma campanha em busca de bens material, onde existe uma campanha a fim de venha restaurar, venha porque Deus vai restituir, venha porque Deus vai fazer, e se Ele não fazer, é como se Deus não estivesse lá. Meus irmãos, me parece que o evangelho que muitos têm falado, que muitos têm propagado, não é mais o evangelho da salvação. Eu poderia sair perguntando para cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, eu poderia perguntar: o que é que te trouxe aqui nessa noite? Por que é que você veio aqui essa noite? Meus irmãos, certamente você dirá: irmão, eu vim aqui para adorar o nome santo do Senhor e eu louvo a Deus pela tua vida, porque é essa a nossa razão de estarmos aqui nessa noite. É a razão de adorarmos o Senhor, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é digno de ser adorado. Foi Ele e não outro que entregou a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Foi Ele que morreu em nosso lugar para nos dar salvação e nos dar a garantia do céu. Será que você pode adorar a Deus por isso? Aleluia! Meus irmãos, o conjunto de louvor cantou aqui um belo hino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, não é verdade? Na hora eu tive a curiosidade de olhar para os irmãos, e eu gostaria de ver nos irmãos qual era a expressão dos irmãos no ato de adoração. Eu encontrei vários irmãos com a cabeça baixada, com as mãos levantadas, reconhecendo o poderio e a glória do Senhor. E eu louvo a Deus pela tua vida. Aleluia. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Jesus é bênção, mas não é só bênção. O Evangelho de Jesus é vitórias, mas também é luta. O Evangelho de Jesus é cantar, louvar a Deus, até mesmo em meio às perseguições desta vida. Quando o vento é contrário, quando surge a perseguição, nós temos que adorar e bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia. No capítulo 17 de Lucas, nós encontramos aqui um diálogo de Jesus com os fariseus. E a questão ali era acerca do reino dos céus. Os fariseus interrogavam Jesus sobre o reino dos céus, e Jesus então, para ilustrar aquilo que ele vinha dizendo sobre o reino dos céus, sobre a urgência do reino dos céus, ele usa duas figuras do Antigo Testamento. Ele usa a figura famosa de Noé. Quem já ouviu falar de Noé aqui? Todos já ouviram com certeza falar de Noé, da sua arca, do dilúvio, mas também muitos aqui já ouviram falar de Ló. E muitos aqui já ouviram falar da esposa de Ló. Meus irmãos, para meditarmos um pouco sobre Ló e Noé, eu tenho que dizer para você que esses dois personagens bíblicos, eles não viveram na mesma época, eles viveram numa época bem diferente um do outro. E sim, o que acontece é que, embora em momentos diferentes, a época em que viveram Noé e Ló era marcada pela decadência religiosa, pelo esfriamento espiritual e também pela imoralidade. E se você observar a sociedade de hoje,
O que é que você observa? O que é que você repara? O que é que você vê? Você concordaria comigo se eu te dissesse que os tempos de hoje são semelhantes, parecido, não igual, mas parecido com o tempo de Noé, com o tempo de Sodoma e de Gomorra? Os irmãos concordam comigo que a época de hoje é bem parecido? E há aqueles mais exaltados ainda, que falam, é o fim dos tempos. E tem alguns irmãos que ainda falam, Jesus está voltando. E aí, meus irmãos, eu me remeto a essa pergunta. Por que é que Jesus disse sobre a mulher de Ló? E por que é que eu tenho que me lembrar da mulher de Ló nos dias atuais? Porque os dias, meus irmãos, são dias maus. São dias que a cada dia a nossa fé é desafiada, que a cada dia a nossa fé é provada, a cada dia nós estamos num fio de escolha, onde nós podemos decidir entre louvar a Deus ou envergonhar o nome de Jesus, entre fazer a obra do Senhor ou negligenciar a obra do Senhor. E qual é a parte que temos escolhido? O que é que temos buscado? Será que somos tão egoístas que a gente vem à igreja tão simplesmente para buscar uma palavra que me dê ânimo para caminhar o resto dos dias, ou que me dê ânimo para enfrentar a semana, ou que me dê uma guarida, ou eu venho à igreja para buscar um milagre, buscar a resposta para uma oração que há tanto tempo eu tenho buscado? Será que eu não tenho sido egoísta em segurar o bom nome de Jesus somente para mim? Eu tenho que dizer que o Evangelho de Jesus, meus irmãos, ele vai além dessas quatro paredes do templo. Esse culto, ele vai além dos louvores que nós cantamos, da palavra que é pregada. Este culto, na verdade, ele nem começou aqui. E ele não pode terminar aqui. Ele deve continuar na sua casa, no seu lar. Ele deve continuar lá na sua empresa, lá na sua faculdade. Ele deve continuar em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias da sua vida. E de novo, por que é que eu tenho que me lembrar da mulher de Ló? E o que essa personagem bíblica tem a nos dizer? Qual é a mensagem que ele tem a nos passar? Eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 19. Gênesis capítulo 19. No verso 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda esta campina, escapa para o monte, para que não sofra, para que não pereça. Meus irmãos, em Gênesis 19, nós encontramos o desenrolar da família de Ló, da sua esposa, da sua família, das suas filhas. O anjo, ele pega Ló e sua família pelas mãos e o tira da cidade de Sodoma e Gomorra. Só que antes de despedi-lo, ele e a sua família, o anjo, ele dá algumas orientações a Ló e a sua família, orientações essas que iam decidir a história, o futuro da sua família. Foram apenas 4 orientações que Ló deveria seguir junto com a sua família. E a primeira dessas orientações é: escapa-te pela tua vida.
quando Ló soube que a cidade de Sodoma ia ser destruída, ele tinha uma missão. E essa missão era ir até os seus familiares e dar essa notícia de que a cidade ia ser destruída. Ele tinha que convencer os seus genros a sair da cidade. E qual não é a surpresa, meus irmãos, que quando Ló fala aos seus genros sobre a destruição iminente da cidade de Sodoma, os seus genros simplesmente acham que Ló estava louco, estava zombando deles e resolvem ficar na cidade. Jó, ele ficou meio que inerte com essa decisão dos seus familiares, dos seus genros. Ele ficou parado, ele ficou estagnado, ficou inerte, anestesiado, de tal forma que o anjo teve que dar um choque de realidade a Ló, dizendo para ele: escapa-te pela tua vida, foge, deixa a cidade. Meus irmãos, até parece que Ló tinha na condição da saída do seu genro, dos seus familiares daquela cidade, a condição dele se salvar. Foi necessário que o anjo tomasse a mão de Ló, dos seus familiares, e o tirasse fora da porta daquela cidade. Parece que Jó não acreditava ou não caiu a ficha de que aquela cidade seria destruída, ela sofreria o juízo de Deus. E isso me faz pensar, meus irmãos, que a salvação das nossas almas não é mérito meu, que a salvação da minha alma não passa em momento algum pelaquilo que eu faço, pelaquilo que eu sou, pela minha característica de vida. A salvação da minha alma, ela não depende dos meus bons atos, mas ela depende sim da vontade de Deus. Deus é o único responsável pela salvação da sua alma. Se você o recebê-lo nessa noite, e se você ouvir o chamado de Deus, corra, escapa-te pela tua vida, não te demores em se decidir por Cristo, não se demore a decidir em servir ao Senhor, mas decidir com afinco, com verdade, porque esse mundo perece, esse mundo jaz, esse mundo sofre, e vem dias, meus irmãos, que o juízo de Deus, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Sodoma, o juízo de Deus cairá sobre a nossa sociedade. Talvez você, algum tempo, não ouve mais falar que Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus está à porta. Jesus, ele vem buscar a sua igreja, e quando ele vir buscar a sua igreja, quantos aqui gostaria, almeja pelo céu, almeja pelas mansões celestiais? Deixa eu ver, dê um glória a Deus aí, aleluia. As mansões celestiais, elas existem, e o conselho é: escapa-te pela tua vida. Isso quer dizer, meus irmãos, que a salvação, ela é individual. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o outro filho, o irmão. O filho não pode salvar o pai, a salvação é individual. E algumas pessoas, eles condicionam a condição de servir a Deus, ele coloca meio que a responsabilidade sobre o outro. Amanhã, se o meu esposo for para a igreja, eu vou também. Amanhã, se o meu filho for à igreja, eu vou também. Se o meu esposo servir a Deus, eu também vou servir a Deus. O que é que você está esperando para aceitar a Jesus? O que é que você está esperando para se entregar à vontade do Mestre? Você está esperando que amanhã será um dia mais tarde? Não deixe para fazer amanhã o que deve ser feito hoje. Deus tem urgência pela tua alma. Deus tem urgência pela tua salvação. Deus tem urgência pela sua decisão. Aleluia.
Não condicione a decisão mais importante da sua vida a outro. Não terceirize a salvação da sua alma. Não terceirize o estado final da sua alma. Chama para si a responsabilidade, porque o preço maior foi pago na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Não rejeite aquilo que Deus te deu gratuitamente. Não rejeite a maior dádiva que o homem pode ter, que é a salvação da sua alma. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, a segunda ordenança que Deus deu a Ló e a sua família era, primeiro, escapa-te pela tua vida. Segundo, não olhe para trás. Por que será que o anjo deu essa ordenança a Ló e os seus familiares? O que isso interferiria na sua vida? O que isso poderia mudar na sua vida? Não olhe para trás. Meus irmãos, não é difícil você observar na igreja, na sua família, na sociedade, quantas pessoas tiveram a sua vida paralisada, feito uma estátua, porque levantaram para si um memorial, levantaram para si um grande memorial de uma situação que aconteceu no passado, algo que aconteceu que te machucou, que te trouxe dor, que te trouxe prejuízo. E você fica olhando para o passado e você pensa que você é incapaz de servir a Deus, que você é incapaz de ofertar algo de valor ao Senhor por conta dessa situação do passado. É o passado interferindo no seu presente, que interferirá no seu futuro, que interferirá na sua salvação, na sua vida com Deus e na salvação da sua família. Quantas pessoas machucadas deixaram de servir a Deus, quantas pessoas machucadas deixaram de prestar um louvor a Deus, porque recebeu uma palavra e ela não conseguiu digerir aquela palavra, ou por algum momento na sua vida, alguém lhe disse algo que te machucou, e aquela pessoa que recebeu essa palavra, ela está constantemente olhando para trás, e a sua vida parece que está como o futuro da mulher de Ló, paralisado, inerte, feito uma estátua. Por quê? Porque ela fez de uma situação do passado um grande memorial. Por isso o conselho que Deus deu a Ló: não olhe para trás. Ei, pare de olhar para o seu passado. O seu passado diz que você é incapaz. Atitudes que te machucaram lá no passado também te impedirá de ver o Senhor naquele grande dia. Essa atitude que te machucou, que te feriu no teu passado, te impede de receber as grandes bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Mas que hoje você tenha o chacoalhar de Deus e você pare de olhar para trás. Olhe para frente. Contemple com os olhos da fé a bênção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Saia dessa cadeira do teu passado. Saia dessa cadeia que te prende, que te algema, que te impede de prosseguir essa jornada tão gloriosa, que é a jornada rumo às mansões celestiais. Aleluia. O livro de Ruth nos traz a história de uma personagem bastante conhecida dos irmãos, a história de Noemi. Conta no livro de Ruth que Noemi, ela se mudou de Belém, foi até Moabe, esperando ter a sua vida mudada, transformada. E quando ela chega lá na terra de Moabe, porque em Belém havia seca, havia falta de alimento, por isso ela desce para Moabe. Quando ela chega lá pensando que ela ia encontrar a transformação para a sua vida, ela não encontra outra coisa senão a tragédia. Ela encontra ali a morte do seu esposo, ela encontra a viuvez,
E se não bastasse isso, ela perde também os seus 2 filhos, Malom. E fica ali então Noemi, viúva, com 2 noras, Orfa e Ruth. Futuramente ela ouve dizer que na terra de Belém, Deus havia visitado aquela terra, e aquela terra que antes padecia da fome, agora tinha mantimento naquela terra, agora tinha pão na casa de pão, agora havia alimento. Então ela resolve voltar para a sua terra. Ela chama as suas 2 noras, também viúvas, e a história é linda, porque Orfa resolveu seguir o conselho de Noemi, ficar naquela terra, casar-se de novo, mas Ruth acompanhou a Noemi. E quando ela chega na sua terra, Belém, nos diz a Bíblia que ela resolve fazer um memorial para a sua dor, para o seu passado, para a sua situação. Então ela resolve que ela não se chamará mais Noemi. Noemi quer dizer amável, alegre. Agora ela resolve mudar o seu nome para Mara. Sabe o que quer dizer Mara? Amarga. Amarga. Deixa eu te perguntar, qual é o estado da sua vida hoje? Será que você está como Noemi, uma pessoa amável, dócil, alegre, cuja presença é contagiante, cujas pessoas querem estar perto de você, ou você está mais para aquela fase Mara da sua vida, amarga, rancorosa? Para toda solução enxerga um problema. Deveria ser ao contrário, para todo problema ver uma solução, mas para cada momento da sua vida ela enxerga um problema. Qual é a fase da sua vida que você está vivendo? De repente, se for a fase Mara, ou de amargura, de tristeza, eu tenho que te dizer, pare de olhar para o seu passado. Olhe para frente, contemple a vitória, contemple as bênçãos do Senhor para a sua vida, contemple as maravilhas, a intercessão do Senhor ao seu favor, aleluia. Por mais difícil que pareça a circunstância, por mais impossível que pareça ser a vitória, ela vem, aleluia. Meus irmãos, o terceiro mandamento, ou terceira ordem que o anjo dá a Ló e a sua família é: não pare, aonde? Não pare em toda esta campina. Meus irmãos, o lugar em que Ló estava era um lugar plano, era um lugar que saltava aos olhos, que era atraente, que era um lugar sedutor. Haja vista no capítulo 17, 18 de Gênesis, nós vamos encontrar o porquê é que Ló, ele foi para Sodoma, porque ele decidiu ir para lá, porque certamente quando Ló, que era sobrinho de Abraão, decidiu se separar de Abraão deu a ele o direito de escolha, ele podia escolher o lugar que ele quisesse ir. E Ló, quando ele bateu os olhos para a planície, para as campinas de Sodoma, cresceu os olhos, porque ele viu ali um lugar bom para o seu gado crescer. Ele viu ali um lugar bonito, ele viu um lugar que lhe chamava a atenção, e então Ló não teve dificuldade nenhuma em optar por Sodoma. Sodoma e aquele lugar à sua volta era um lugar que era muito sedutor. Por esse motivo, quando Ló estava escapando de Sodoma, que estava na iminência de ser destruída, ele não deveria se enroscar ou se embaraçar com os negócios daquele lugar. Ló não deveria parar ali e perder tempo na sua fuga daquele lugar. Meus irmãos, se nós falarmos que o mundo não é sedutor, que a riqueza, que a fama
não chama a atenção, poderíamos até dizer, mas nós não seríamos totalmente corretos. Porque para alguns o dinheiro ainda é problema. Porque para alguns a fama ainda é um problema. Porque para alguns ainda os negócios dessa vida é um problema. Eu imagino, meus irmãos, que há aqueles ainda, que se Jesus voltasse hoje, ficaria muito bravo com Jesus, ficaria irado com Jesus, se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja. Ele diria assim: Senhor, hoje não, porque eu tenho um negócio importante para resolver amanhã. Senhor, hoje não, porque amanhã vai cair uma quantidade avultada na minha conta e eu quero ver esse dinheiro. Senhor, hoje não venha, não volte hoje, porque amanhã, Senhor, eu receberei uma homenagem, eu receberei um título de cidadão fernandopolense, eu receberei um título importante. Talvez muitas pessoas ficarão iradas. Sabe por quê? Porque foi seduzido pelos negócios dessa vida. O mundo, ele parece, e só parece, e de novo eu digo, parece ter o melhor para nós, as melhores escolhas, o melhor desse mundo. Não. Quem tem o melhor para nós é o Senhor, amém? Aleluia. Uma certa ocasião, eu tinha uma decisão muito importante para ser tomada. Eu conversei com um pastor muito amigo, e ele me disse assim: olha, irmão, a decisão que você tem para tomar é um tanto quanto importante, mas existe um lugar que, se você estiver lá, não tem erro. Existe um pensamento que, se você cultivar, não tem erro. Existe um lugar que, se você estiver, o sucesso, a vitória é certa. Sabe qual é este lugar, meus irmãos? Não é nas campinas de Moabe, não é nas planícies de Sodoma e de Gomorra. O melhor lugar para o crente estar é no centro da vontade de Deus. Aleluia. Será que você e eu, será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Será que as nossas decisões, elas são pautadas na urgência da palavra de Deus? Ou será que nós deixamos que a nossa vida, o nosso modus operandi fosse influenciado pelos negócios desta vida? Será que nós deixamos que o mundo sedutor como ele é nos seduzisse e mudasse a nossa mente, mudasse a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se portar? Estamos no centro da vontade de Deus, irmãos. Aleluia. Quem está no centro da vontade de Deus, ele não para. Ele prossegue. Ele prossegue. Ele prossegue. Ele não para. Ele não se enrosca com os negócios dessa vida. Ele batalha. Ele caminha. Ele vai à frente. Ele não olha para trás. E ele não para. Porque ele tem a decisão da sua vida. Ele tem a sua visão do céu. Ele caminha pela terra, mas visando o céu. Aleluia. Quando ele olha para uma situação, ele busca o reino, ele busca o bem, ele busca a vontade de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o quarto conselho, ou o quarto mandamento, a quarta ordem que os anjos dão à família de Ló, é que eles deveriam subir para o monte. Eles deveriam ir para o monte, para que eles não viessem sofrer, padecer. A figura do monte na Bíblia, ela está sempre associada ao agir de Deus, à proteção de Deus, ao louvor a Deus, à vida com Deus. Quer ver? Para onde é que Abraão deveria ir com Isaac para oferecê-lo como sacrifício? Para o monte Moriá. Se eu te perguntar onde foi pregado o sermão mais famoso de Jesus,
Você me diria que o sermão mais famoso de Jesus foi o Sermão do Monte. Ele foi pregado no monte. Onde é que Deus falou com Moisés face a face? Onde é que Deus deu os seus mandamentos a Moisés? Você me diria, foi no Monte Sinai. Tá certo? E se eu perguntasse a você o que diz no Salmo 121, verso 1? Diz lá, no Salmo número 121, verso 1, eu olho para os montes e vem a pergunta, de onde me virá o socorro? E a resposta no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, aleluia. O teu socorro vem do Senhor, aleluia. Não, espera aí, meus irmãos. O teu socorro vem do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o Salmo 121, ele é um tanto quanto interessante, por quê? O Salmo 121, Salmos de Davi, ele era entoado pelos peregrinos que subiam para Jerusalém, por conta das festas que tinham em Jerusalém. Então todo judeu peregrino que saíssem das suas cidades e iam até Jerusalém para adorar a Deus por ocasião das festas judaicas, eles iam louvando ao Senhor e pedindo ao Senhor a sua proteção, o seu socorro, porque não era tão incomum que nessa subida dos judeus para Jerusalém, eles fossem assaltados pelos salteadores. As suas vidas estavam sempre em perigo. Por isso que quando eles iam para Jerusalém, é claro que além de cantar esse louvor, que é o Salmo de 121, eles também rogavam a proteção divina para a sua vida. E a resposta era sempre esta: o socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. E o mais interessante é que o Senhor, além de ter feito os céus e a terra, Ele te fez também, e é por isso que Ele te conhece, e é por isso que Ele cuida de você, e é por isso que eu te digo nessa noite, que o melhor lugar para se estar é no centro, e só no centro da vontade de Deus, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, mas voltando aqui para nossa não, mas para a esposa de Ló, né? A mulher de Ló, ela é um símbolo também, ela é um marco da desobediência, ela é um símbolo da incredulidade, porque Deus havia dito para ela, Deus havia dito para Ló e sua família. O que é que Deus tinha dito para Ló e sua família? Primeiro, escapa-te para a tua vida. Segundo, não olhe para trás. Terceiro, não pare por essa campina. E quarto, suba ao monte, para que você não venha sofrer. Mas aquela mulher, quando ela já estava quase salva, no último suspiro, no último gole, quando ela ouve, imagino eu, quando ela ouve as explosões da cidade de Sodoma, ela faz algo que ela não deveria fazer. E o que ela faz? Ela olha para trás. Parece que a esposa de Ló, ela não levou muito a sério o que Deus havia dito para ela. Parece que ela não imaginava que as consequências seriam as consequências que foram. Talvez ela não imaginaria que essa pequena desobediência, que é olhar para trás, pudesse lhe custar a sua salvação. Meus irmãos, parece que só são as grandes coisas que trazem ruína para a nossa vida. Parece que hoje o único pecado é o adultério. Parece que hoje o único pecado é a fornicação. Mas falar mal uns dos outros parece que não é mais pecado. Parece que isso não é capaz de nos tirar do céu. Parece que isso não é capaz de nos roubar o céu. Parece que dar a nossa palavra e voltar atrás, ou mentir, ou faltar com a nossa palavra, não é mais algo que venha nos
descreditar do céu. Meus irmãos, nós prestamos atenção nas grandes coisas, mas vamos, a partir de hoje, olhar também as pequenas coisas, porque elas também podem nos roubar das preciosidades eternas e futuras que está por vir. Amém? Meus irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu tenho que dizer para os irmãos que eu fiquei assim um tanto quanto... Acho que a palavra correta seria indignação, Lucas. Eu acho que foi essa palavra que mais descreve. A primeira vez que eu li esse texto, quando novo convertido, eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, mas só porque a coitadinha olhou para trás, ela foi transformada em estátua de sal. Só porque ela olhou, ora, uma explosão, é normal que as pessoas venham olhar. Só porque ela olhou para trás, ela sofreu um grande juízo como esse. E aí, meus irmãos, eu escuto a voz do Espírito Santo dizendo que pequenos sintomas revelam grandes doenças. Sabia disso? Pequenos sintomas escondem ou mascaram grandes enfermidades. O problema maior não foi aquela mulher ter olhado para trás. Aquilo lá foi só consequência do que havia no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Ló desceu para Sodoma, ele desceu rico, ele desceu poderoso, ele desceu famoso. Haja visto que a sua riqueza foi o motivo de contenda entre ele e seu tio Abraão. Ló desceu para aquele lugar famoso, rico, admirado. E agora, quando ele sobe daquele lugar, fugindo da destruição, como é que ele sobe? Como é que a sua esposa sobe? Imagino eu que com a roupa do corpo e as suas filhas. Só isso. Talvez no coração da mulher de Ló tenha brotado a seguinte questão: meu Deus, eu deixei tudo para trás, eu deixei meu genro que tanto amava para trás, eu deixei as minhas fazendas, eu deixei as minhas riquezas, as minhas propriedades, eu deixei aquela bolsa cara, eu deixei a minha fama, eu deixei o meu orgulho, eu deixei tantas coisas para trás. Talvez no seu coração entrou esse sentimento, talvez no coração daquela mulher entrou esse sentimento, e isso fez com que ela olhasse para trás. E no olhar para trás, ela foi convertida, ela morreu e foi transformada em uma estátua de sal. Meus irmãos, ontem eu tive a curiosidade de entrar na internet, no Google Responde, no YouTube da vida, e coloquei lá, simples, Lucas, a mulher de Ló. E aí me veio vários vídeos sobre a mulher de Ló, pregadores falando sobre esse texto, e o curioso é que tem um lugar, na região ali, próximo ao Mar Morto, que existe um obelisco, vamos dizer assim, bem semelhante a um busto de uma mulher. E alguns dos viajantes que passavam por ali disseram: olha lá a mulher de Ló. Apontava aquele lugar como sendo a mulher de Ló. Quando se fala em mulher de Ló, é impossível você desassociar aquela imagem, aquele obelisco de sal, inclusive, uma estátua de sal. É impossível você desassociar dessa história que eu acabei de falar para os irmãos. Então, aquela estátua, aquele obelisco, aquele fronte de sal, remete a essa história e o faz lembrar que aquela mulher, ela foi transformada em uma estátua de sal
porque não obedeceu à voz de Deus. Meus irmãos, se alguém falar para você que Jesus vai voltar, você vai acreditar porque você é crente, você serve a Deus e você lê a Bíblia. Mas se você falar para o mundo que Jesus vai voltar, que Ele está voltando e que Ele vem para salvar a sua igreja, o mundo vai falar assim: esse Bíblia, esse crente é louco. Aleluia. Mas assim como a estátua ou obelisco de sal, lembra o que aconteceu com a mulher de Ló, o que acontece nesse mundo à nossa volta, com a sociedade atual, nos faz lembrar de uma coisa: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu te aconselho, escapa por tua vida. Mas não pare no caminho. Não pare para descansar nas campinas desta terra. Mas vai para um lugar de segurança, que é a presença do Senhor. Vai para o monte de Deus, porque ali é esconderijo para a sua alma, guarida para a sua alma, a certeza da sua salvação. Aleluia. Glórias a Deus. Não vamos, meus irmãos, nos embaraçar com as coisas dessa vida. Mas lembre-se da mulher de Ló, que estava tão perto da salvação, mas não foi salva. Aleluia. Lembre-se também do tempo de Noé. Noé pregava, mas o povo não se convertia. Deus te chamou para pregar, para ser a diferença, para fazer a sua obra. Então, meus irmãos, não se embarace com os negócios desta vida, mas lembre-se da mulher de Ló e caminhe em frente. Não faça do passado um memorial que te impeça de contemplar as mansões celestiais. Não faça do passado um memorial que te impeça de seguir adiante. Não deixe que essas coisas venham te impedir de ver a face do Senhor. Não deixe que essas coisas venham te impedir de ver as mansões celestiais. E lembre-se que o teu socorro vem